onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar mais uma lição. Hoje é a lição 12. Quando pensamos não ao ver alguém pior, e o pior sou eu. Hoje nós vamos falar de aquelas pessoas que se julgam, que a gente julga, né? Como sem salvação. E às vezes até a própria pessoa pensa que não tem salvação, né? Mas assim, não é como a Bíblia mostra, né? A salvação não depende de atos, de ações. Ela é puramente graça de Deus. Então vamos acompanhar o texto base, que é 1 Timóteo 1, de 12 a 17. Trata-se de uma carta de Paulo, né? Talvez uma das últimas cartas de Paulo a Timóteo. Timóteo foi discipulado por Paulo, viajou com Paulo em algumas missões e era pastor nessa época na igreja de Éfeso. Paulo era judeu, né, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, era muito culto, poliglota, foi contemporâneo de Jesus. E nós vamos retratar Paulo em dois momentos, um momento antes da conversão e um momento depois da conversão. Vamos abrir então a Bíblia, se você quiser acompanhar, eu vou projetar o texto aqui. 1 Timóteo 1, 12 a 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então a gente vê aqui no texto que Paulo, ele mesmo retrata assim, esses dois momentos da vida dele, né? Bem resumido, lógico, né? E nós vamos abrir um pouco mais esses momentos, né? Essas duas fases dele. Primeira coisa, né? Paulo era movido pelas escrituras. Ele era extremamente zeloso com as leis, né? Vamos abrir em Gálatas 1,14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então ele era inteligente, ele era muito aplicado no estudo das leis judaicas, né? E ele entendia o quê? Que a comunhão com Deus se dava pelo bom comportamento, pela retidão moral, pela disciplina diária em cumprir a lei, né? E não só ele, mas como fariseu, né? Todos os fariseus agiam desse jeito, né? E ele era acima da média, né? Então ele fazia isso muito mais afinco. E aí apareceu Jesus, e os seguidores de Jesus começaram a afirmar que era o Cristo, que a comunhão se dava pela graça e que só se chegava a Deus através de Jesus. Então para ele isso era inaceitável, né? E ele começou a imaginar que aquilo lá estava se espalhando, assim,
mensagem de Jesus como se fosse uma praga. E, e ele e teve, por exemplo, na morte de Estevão, né? O Estevão era um discípulo de Jesus, né? Cheio do Espírito Santo. É, ele teve ele viu o julgamento e viu a morte de Estevão, né? Estevão morreu apedrejado. Durante o apedrejamento, ele ficou parado ali olhando, né? As pessoas depositavam as vestes aos seus pés, né? E engraçado que Estevão, quando foi apedrejado, muitos viam o rosto dele parecia um rosto de anjo. Então, assim, ele achava aquilo merecido, o sentimento que ele tinha por ver aquilo lá, né? Porque era uma coisa que ele acreditava que era uma blasfêmia contra Deus. E aí ele começa a perseguir os cristãos. Vamos ver em Atos 8, de 1 a 3. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, assim, Paulo agia como um verdadeiro delegado, se for comparar com hoje, um delegado de polícia, né? Ele tinha autorização para invadir, para prender os judeus, né? Os cristãos convertidos, né? Os judeus convertidos aos cristãos. Havia naquela época um acordo assim entre o imperador de Roma, né, e o sumo sacerdote, né? Roma não queria revolta, não queria confusão, queria paz, assim, né? Não queria nenhum problema que pudesse acender uma chama ali e uma revolta maior. Então ele fez um acordo com o sumo sacerdote fazia o quê? Mantinha o povo dele controlado. Então, assim, em troca, os sacerdotes podiam continuar adorando a Deus, fazendo as suas tradições religiosas judaicas, né? Mas era tudo, assim, eles tinham medo do que podia acontecer. Então, por isso que ele tinha autoridade para entrar na casa, invadir a casa dos outros, né? E tinha permissão para prender, sem a interferência de Roma. Então, assim, o povo judeu era a responsabilidade do sumo sacerdote. Vamos ver outro texto, Atos 9, 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Então, assim, que eram do caminho de Jesus, né, os cristãos. E ele pediu autorização para ir para Damasco, para onde tinham fugido alguns discípulos de Jesus, para prender ele. Que ele queria ir atrás dessas pessoas, né? Então, assim, comparando assim, o jeito que é retratado aqui, né? Respirando ameaças e morte. Então, assim, respirar é um ato natural. Então, quando Paulo respira ameaça de morte, é o mesmo que dizer que para ele, Paulo, era normal perseguir, ameaçar e consentir a morte dos cristãos. Era a comparação que a gente faz é que ele era uma fera selvagem que perseguiu sua presa para destruí-la. Ele, como uma fera, perseguiu os cristãos para destruir mesmo. E, e ele era também sim, retratado como um assassino, né? A gente vai ver alguns versículos, porque respirar a morte, né? Ele matava cristãos. A gente vai ver mais para frente alguns versículos que ele exterminava, que ele matava. Era a ocupação dele dia e noite. Você imagina assim, comparar, não sei se vocês assistiram Tropa de Elite, né? Era um Capitão Nascimento. Um cara violento, agressivo, como se fosse uma batida policial mesmo, na força, na truculência, né?
E então ele estava dominado assim pelo ódio, pela violência dele. E ele via Jesus como um charlatão, como um mentiroso que enganava as pessoas, uma pessoa que blasfemava contra Deus, né? Ele não enxergava Jesus como filho de Deus. Para ele, a morte de Jesus era mais que merecida, né? Vamos ver mais um texto, Atos 26, de 9 a 11. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Ele perseguia não só os crentes, né? Ele perseguia o Deus dos crentes também, ele perseguia Jesus. Ele prendia, julgava e matava os cristãos. E forçava eles os cristãos a blasfemarem, né? Ele imagina a cena assim, é, ele usando a força, exigindo que um cristão negasse a Jesus como seu Salvador, como o Cristo, na força, né? Na truculência. Então, diante de tudo isso, Paulo ele fazia isso porque ele acreditava que ele estava prestando um serviço para Deus. E como era para Deus, ele fazia de maneira perfeita na visão dele. Então, assim, ele estava cumprindo o dever dele como judeu. Ele estava fazendo o que era para ele era certo. Então, ele estava cego pelo zelo à lei, ele não conseguia enxergar Jesus como Cristo, e estava cego pelo ódio, porque ele perseguia e matava. Diferente, assim, só para comparar, né, de Gamaliel, que era outro fariseu mais velho, mestre da lei, respeitado pelo povo judeu, que foi professor de Paulo nos ensinamentos das Escrituras, né? E Gamaliel, num episódio onde os apóstolos haviam sido presos, né? Eles estavam reunidos no Sinédrio, que é tipo uma corte, para julgar os apóstolos. O que eles iam fazer com os apóstolos, né? Pedro e os demais. E Gamaliel se levantou e defendeu, assim, teve uma posição diferente da de Paulo, que era de perseguir, prender, matar. Vamos ver aqui que Gamaliel colocou no Sinédrio. Está em Atos 5, de 38 a 39. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, os apóstolos, né? Deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então, assim, a diferença, né? A visão de Paulo e a visão do seu professor, né? Gamaliel. A visão de Gamaliel era muito mais flexível. Ó, vamos, se for obra de homens, isso aí vai acabar. Mas se for de Deus, nós vamos estar lutando contra Deus. E esse é o motivo pelo qual Paulo se acha o principal, né? O pior dos pecadores, quando ele afirma no texto que a gente leu lá na carta de Timóteo. Ele lutou contra Deus. Isso aí, lógico, Deus perdoou ele na sua conversão, né? Mas talvez ele não tenha esquecido nunca do que ele fez, de ter lutado contra Deus. Esse é o ponto principal, que eu acho que ele se acha o principal dos pecadores. Lá onde ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa acho que ele não se perdoou, né? Ele não superou isso, o que ele fez contra os cristãos. E aí vem o encontro com Jesus, né? A partir daqui já vem o segundo
retrato de Paulo, né? Depois que ele se converte. Lembra que ele tinha pedido cartas aos sacerdotes, né, para ir até Damasco, prender, perseguir os cristãos e prender e trazê-los de volta para Jerusalém? Então esse encontro acontece logo depois, encontro com Jesus, né? Logo depois desse episódio, quando ele está indo para Damasco. Vamos ver em Atos 9, versículos 3 e 4. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então, após esse encontro, Paulo perdeu a visão, foi levado para Damasco, foi orientado para ir na casa de uma pessoa chamada Judas, na rua direita, e ele ficou nessa casa 3 dias lá, né? Sem enxergar e praticamente assim, sem comer e beber, né? Tem gente que fala que ele fez jejum. E Deus transformou então aquele homem que parecia uma fera selvagem, né, numa fera ferida. Ficou acuado, se sentiu fraco. E Deus realmente desmanchou aquela truculência, aquele sentimento de Paulo que ele tinha contra os cristãos. E aí Deus manda Ananias, né, um discípulo de Jesus, através de uma visão, a se encontrar com Paulo. Mas Ananias, ele ficou com receio, perguntou para Deus assim, mas esse homem, ele tem feito mal para os seus santos, né? Ele tem perseguido os cristãos. Mas Deus confirmou que ele deveria ir. E essa confirmação é interessante, né? Que a gente vai ler aqui. Está em Atos 9, 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, assim, essa confirmação de Deus, né? A gente vê que não foi opção de Paulo se converter. Na verdade, Paulo foi escolhido por Deus para servir de instrumento para levar o nome de Jesus perante os gentios e os reis, para levar a palavra de Deus. E engraçado que ele transforma Paulo, que antes era aquela pessoa que causava sofrimento nos cristãos, ele põe Paulo na situação dos cristãos. E Deus fala assim: mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aí Ananias foi até a casa, postou as mãos sobre Paulo, orou com ele, né? Paulo recebeu o Espírito Santo e foi batizado ali. Importante ressaltar, assim, a conversão, ela partiu de Deus, não foi ação, não foi por merecimento de Paulo, mesmo porque ele estava perseguindo cristãos, ele estava matando cristãos, né? E Deus mudou tudo na mente, agiu na mente e nas convicções de Paulo. Foi uma transformação radical. E aí, um texto que Paulo mesmo escreve, né, na carta que ele escreveu aos Filipenses, né, Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, assim, ele reconheceu, tempos depois, né, foi sendo fortalecido na palavra, nos ensinamentos, nas revelações de Deus, né, que é Deus quem efetua em nós, o querer e o realizar. A nossa vontade não tem importância na graça de Deus, né? É Ele que determina. Depois disso, Paulo foi apresentado aos discípulos e apóstolos de Jesus por Barnabé, e ele passou a pregar nas sinagogas de Damasco.
Ele era culto, ele conhecia bem as leis judaicas, tal, ele já fazia isso provavelmente. E só que agora ele passou a pregar de Jesus, a salvação por Jesus. Mas os discípulos de Jesus, ouvindo ele, eles tinham medo. Vamos ver em Atos 9:21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Então, é outro versículo que mostra que Paulo exterminava os cristãos, né? Exterminar não é prender, é matar, né? Então ele era realmente um assassino. E as pessoas tinham medo dele, porque elas não. Era uma mudança muito radical, né, de comportamento. Assim como é uma conversão de qualquer pessoa, né? Você sente uma mudança, uma transformação numa pessoa convertida. E aí ele começa a sofrer a perseguição dos judeus que o acompanhavam nas prisões, né? Eles queriam matá-lo e ele teve que fugir. E aí ele passou a se fortalecer na fé cristã, se tornou um apóstolo de Cristo, né? Ah, mas não eram só os 12 que eram os apóstolos? Não. Paulo também é reconhecido como apóstolo, né? Ele viu Cristo ressurreto, ele foi chamado por Cristo para o seu ministério, né? Para o seu apostolado. Ele recebeu poderes para fazer sinais, prodígios, né? Que eram a marca dos apóstolos. Recebeu revelações de Deus, tantas as cartas que ele escreveu. Então, assim, ele é considerado o apóstolo de Cristo. Tornou-se mais famoso do que todos os Césares de Roma juntos, né? Então, como ele viveu na época do Império Romano, ele se tornou mais famoso do que todos os imperadores romanos de todo o período do Império, né? E ele se tornou o maior pastor, maior teólogo, maior missionário, maior plantador de igreja da história do cristianismo. Dos apóstolos, ele é o mais influente na história do cristianismo, né? E aí, que conclusões que a gente tira, então, dessa lição? Que não existe conversão impossível. Não há caso perdido, né? Se a graça de Deus, ela é enorme, é tremenda, é irresistível, não tem o que consiga contrapor a graça de Deus, né? A conversão ela é obra do Espírito Santo de Deus. Não tem inimigo da fé cristã que seja mais poderoso que a graça. Então, quando a gente vê no título lá, né, quando pensamos não haver alguém pior, o pior sou eu, e a gente pensa numa pessoa que não tem salvação, a gente está errado. A gente está pensando aqui entre nós, né, com um julgamento nosso, humano, falho. A gente não enxerga o tamanho da visão que Deus tem do reino dele, do que ele tem planejado para a vida das pessoas. A gente não sabe. Por isso que a gente não pode excluir ninguém e taxar ninguém que não tem jeito, que a gente tem que investir na vida de todo mundo. Pregar a mensagem para qualquer um. Porque numa dessas Deus tem um plano para a vida daquela pessoa, né? Segundo, né, assim, não existe desculpa para ficar parado sem fazer nada, né? Paulo, após a sua conversão, ele fez muita coisa, né? Porque ele teve um chamado para pregar a mensagem. E todo convertido tem um chamado. A gente tem uma missão. Paulo, depois da conversão, ele se tornou o maior missionário de todos os tempos. Mas, assim, não dá para a gente se comparar com Paulo. Mas, assim, a gente pode se comparar porque a gente também tem uma missão. Nesse ponto, né? Não na grandeza que ele foi, mas a gente não sabe os planos de Deus para nossa vida. Então, assim, tem muita gente que vive hoje
desigrejado, esquenta banco de igreja. Isso não é o nosso caminho, né? A frequentar é uma igreja, mas não participar, não contribuir para a expansão do reino de Deus, não levar a palavra às pessoas, não praticar ações que espalhem a mensagem de Deus no nosso meio, né, na nossa cidade, onde a gente está deixando a desejar perante Deus. Se você não vai na igreja porque tem pessoas que te machucam, que falam alguma coisa de você, você não gosta, você não vai na igreja por causa dessas pessoas. Você vai na igreja para agradar a Deus, para buscar a Deus, para se fortificar, se fortalecer, se santificar. É para isso que a gente vai na igreja, para em comunhão buscar esse crescimento. Então, assim, a gente deve deixar Deus agir na nossa vida, tem que se render e se dispor a fazer a obra que Ele quer que a gente faça, né? Tem que descobrir, cada um tem que descobrir a sua vocação, o seu dom, usar, desenvolver esses dons, né? Temos que, o mínimo que a gente tem que fazer é testemunhar a nossa fé. Se você se diz cristão, mas vive como uma pessoa que você pode até praticar assim, viver honestamente, né? Paulo fazia isso. Ele era muito zeloso com a lei, mas é, ele não praticava o cristianismo, né? Ele não buscava Cristo, ele só guardava as leis. Então a gente deixa assim, a gente não é esse o caminho que a gente tem que tomar. Se a gente professa que Jesus é nosso Salvador, nós temos o compromisso de espalhar essa mensagem, de pregar essa mensagem para as outras pessoas. E a pergunta que eu deixo é qual a contribuição que a gente tem dado para o reino de Deus? Não só vocês, mas todos nós, né? Na igreja, todas as pessoas que estão na igreja. Uma pergunta que a gente deve pensar sempre. Eu, vocês, todo mundo. Terceira conclusão, né? Não existe assim, nenhum pré-requisito para receber a graça de Deus. Paulo tinha a convicção que o seu comportamento era de grande valor, né? Aquela retidão moral, aquela, aquele zelo pelas leis, o cumprimento, né? A disciplina. Mas isso aí não tem muito valor para Deus, não. Nós não somos merecedores da graça e do amor de Deus pelo que a gente faz, pelas nossas atitudes, né? Nós temos que pedir perdão, nós somos pecadores, nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados e reconhecer Jesus como nosso Salvador. Então, assim, Paulo escreveu lá em Efésios 2, 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então é um dom gratuito de Deus. Não adianta ter um bom comportamento. E por último, a gente tem que ser grato a Deus pela graça da salvação. Assim como Paulo começou o texto, né, que a gente leu, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A gente tem que ser grato a Deus pela graça da salvação. É isso, pessoal. Nós vimos aí então que Paulo, talvez você não tivesse esse retrato de Paulo antes da conversão, né? De tudo que ele fez. Uma pessoa, um assassino, um perseguidor violento dos cristãos. Mas a graça de Deus abundou onde havia pecado. E essa é a mensagem que a gente tem, que essa lição deixa pra gente hoje. Vamos orar? Pai, obrigado por mais essa lição, Pai, por mais esse momento de aprendizado. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, Pai. Obrigado porque pela sua graça fomos salvos, ó Pai. Te peço que o Senhor nos fortaleça para que possamos crescer em santidade,
e que o Senhor desperte em nós o desejo de contribuir para o crescimento do Teu reino, Pai. Isso que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém.